pessoal, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Continuando com o nosso curso Espiritualidade, este é o momento de pôr algumas coisas aqui esclarecidas sobre termos, sobre palavras. Por exemplo, a palavra alma e espírito. Alma e espírito são palavras que definem o mesmo ser, a mesma entidade, só que ela está se relacionando com vivências diferentes daquele ser. Espírito é um ser que não está acoplado a um corpo físico. Alma é o momento do espírito onde ele está passando por uma vivência encarnada. Está nesse momento, neste plano material. Por exemplo, eu, nesse momento, tenho uma alma. No dia que eu morra, a minha alma desencarna do meu corpo, ou seja, sai do meu corpo e volta a ser espírito. Por que esses termos, você vai perguntar? Por que duas palavras para definir o mesmo ser e diferenciar essa vivência? É algo estranho para alguns de vocês? Se você pensar assim, não é. Se você pensar de uma outra maneira, não é assim tão estranho. Como, por exemplo, nós falamos o bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso. São palavras que definem o mesmo ser, a mesma pessoa, só que está falando sobre vivências temporais diferentes daquele ser. Então não é estranho usar-se esse termo para diferenciar o mesmo ser sobre experiências diferentes que ela está passando no momento. E é tão necessária esse termo que, por exemplo, se a sua alma tivesse a possibilidade de encontrar o seu espírito, dependendo da fase evolutiva, eles não se reconheceriam, porque o espírito seria tão diferente daquela alma, naquela vivência, que seria impossível ter um reconhecimento aqui devido às vivências passadas pelo espírito. Também é bom você observar que nem todas as religiões fazem essa diferenciação. Por exemplo, os católicos, não é, em orações, por exemplo, falam em salvar as almas do purgatório, as almas perdidas e assim por diante. Você não vai pensar assim que eles estão falando que pessoas vivas estão no purgatório. Simplesmente eles não seguem essa diferenciação nos seus termos, ok? Outra palavra que gera muita confusão é espírita, espiritualista. Espiritismo, espiritualidade. Espiritualista é uma pessoa que acredita, dentro de alguma religião, que existe algo fora da matéria. Ou seja, acredita em Deus, acredita em Buda, acredita em Krishna, ou seja, acredita em algo além da matéria. Espiritismo, é uma maneira de ser espiritualista, de ser espiritualizado. Como ser católico, acredita em Deus, acredita nos seus santos, é uma maneira de ser espiritualizado, é uma maneira de ser espiritualista, ok? Então, não confundir, porque eu vejo muita gente que fala assim, eu sou espiritualista, e outra pessoa, então é espírita. Pensam que tem o mesmo significado e não são o mesmo significado. Espiritismo é uma, entre parênteses, religião. Espiritualista não se conecta diretamente com a necessidade de uma religião, mas sim na crença de algo além da matéria. Outro ponto importante é que esse curso é de espiritualidade, não é um curso de religiões, ok? Então, fica às vezes muito difícil, não é? Fica impossível para o segmento do curso, às vezes não falar de algumas religiões, mas não é o curso, não é sobre nenhuma religião, não é a favor nem contra nenhuma religião, é sobre espiritualidade, ok? Sobre a existência do mundo material, sobre um ponto de vista, sobre uma organização e esclarecimento de dúvidas. Então não vamos aqui contra, a favor de nenhum tipo de crença, nenhum tipo de fé, muito pelo contrário, tentamos organizar, tentamos unir e não separar nenhum tipo de conceito, nenhum tipo de fé. Outro ponto, as religiões são muitas vezes consideradas como vilãs, não é? As pessoas seguem certos dogmas, certas atitudes, por considerarem
a estar dentro de uma razão, de uma lógica, de uma intolerância de quem não está dentro da mesma lógica. Não é a religião que apregoa isso, não é? Vamos às religiões cristãs. Religiões cristãs é que seguem ensinamentos de Cristo, obviamente. E Cristo só fala em amor, tolerância, bondade, compreensão. Todas as virtudes humanas vêm dos ensinamentos de Cristo. Então o problema não está na religião, está em nós, humanos, falíveis, imperfeitos, que transformamos conceitos religiosos de amor, bondade, fraternidade em algo excludente, que tem ou a pessoa está dentro ou está fora, ou a pessoa é salva ou é condenada. Mas isso é um defeito nosso. Entre vários desses defeitos que nós colocamos aqui, um dos principais é o ego. Uma das coisas que talvez mais destruam a religiosidade é o ego da vaidade. Estou dentro de uma religião, mas eu sou mais evoluído que o outro. Eu tenho que ter destaque dentro da minha religião. O ego do orgulho. Eu pertenço a um grupo e esse grupo é o certo, é o que tem razão. E os outros que não pertencem não têm razão. O ego desse orgulho de ser diferente, pertencer a um grupo. E principalmente o ego que quer camuflar um medo inconsciente. Eu tenho que pertencer a um grupo e esse grupo tem que ser a maioria. Porque se esse grupo for a maioria, maior a probabilidade de eu estar correto. Então aquela defesa da religião, aquela tentativa de converter os outros à mesma religião para alimentar esse ego e absorver esse medo inconsciente que existe dentro de cada um. Por isso, se você quer seguir uma espiritualidade de forma evolutiva, de forma pura, vamos dizer assim, você tem que controlar ao máximo o seu ego. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, alguém que diz que não acredita em Cristo, ou alguém que faça um comentário menos bom sobre Cristo. E um cristão ouve e vai diretamente com quase uma fúria, às vezes, né? Defender Cristo. Por quê? Na realidade, porque ficou com o seu orgulho ferido. Mas é como se Cristo ficasse com o seu orgulho ferido, não é? E vejam então, você está colocando, então, cada vez que você tem essa atitude, você está colocando como Cristo tivesse um orgulho, tivesse principalmente um orgulho ferido. É realmente isso que você pensa sobre Cristo? Ou se você parar para pensar um pouco, você vai ver que é o seu orgulho ferido, que você quer uma maioria, que você quer esconder o seu medo, que você quer colocar no auge o seu orgulho e a sua vaidade pessoal. Aliás, Cristo, não há nada escrito por Cristo dizendo que ele precisa de alguém para o defender. Aliás, se você pensa que pode defender Cristo, alguma coisa que está fazendo você pensar que a sua palavra é mais penetrante e mais importante que a de Cristo. Isso é um problema. Então, você próprio está rebaixando Cristo com a sua atitude, ok? Então, é uma hora aqui de parar dentro desse curso, talvez uma hora de você pausar um pouquinho o vídeo e você analisar se você espiritualmente fica com o seu orgulho ferido. Se fica, é hora de você então, para se desenvolver espiritualmente, para crescer, para se fortalecer como pessoa, alma e espírito, você controlar esse seu ego, ok? E aliás, fazer parte de uma maioria é algo absolutamente contraditório. Por exemplo, eu acredito na reencarnação. Os hinduístas, os budistas, os espíritas, os umbandistas, ou seja, várias religiões acreditam na reencarnação. Então, eu posso dizer que faço parte de uma maioria. O que é que isso significa para mim? Nada. Ao mesmo tempo que eu acredito na reencarnação, eu não sou apregado a nenhuma religião. Eu me apresento como universalista. Há muitas poucas pessoas universalistas. Portanto, eu faço parte, então, também de uma minoria. O que é que isso significa para mim? Nada. Absolutamente nada. Ou seja, o importante para mim é eu me sentir bem e não entrar em contradição com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu transmito. E principalmente o mais importante disso são os conceitos. O conceito de amor, caridade, respeito, enfim, as qualidades que
a minha crença me levam a me modificar e pouco a pouco ir evoluir. Perfeito, como disse só Deus, então ninguém pode se colocar dentro em qualquer assunto, em qualquer, seja religioso, seja material, seja no que for, dono de uma verdade e principalmente dono de uma perfeição. Estamos todos tentando crescer, estamos todos tentando evoluir da melhor maneira. E isso que é o fundamental. Ser maioria, ser minoria, não importa. O que importa é o que você sente dentro de você. E se você analisar a sua crença, aquilo que está transformando você, aquilo que está trazendo, posso dizer até prosperidade na sua vida, em vários aspectos, é o mais importante. E aliás, prosperidade. O que é prosperidade? É você se sentir bem, sentir que está realizando algo bom na sua vida, que está interagindo cada vez melhor, está compreendendo cada vez melhor a sua interação com o mundo, com a realidade e com aquilo que transforma positivamente você e as pessoas e o mundo em si que interagem de alguma forma com você. Essa é a verdadeira forma de sentir-se bem espiritualmente, bem com seus conceitos e bem com a sua própria realidade. Se eu acreditasse, tivesse um conceito que ninguém mais seguisse, fosse eu exclusivamente, continuaria a me sentir bem. Portanto, conceito de maioria, de minoria em termos espirituais não existem, não tem um significado. Falamos de prosperidade, palavra importante e palavra que muita gente pergunta: a religião, a espiritualidade, os conceitos podem trazer prosperidade na nossa vida? Podem. Não é que... Então você pode me perguntar, se eu rezar bastante eu vou conseguir uma casa nova? Se eu rezar bastante eu vou ganhar na loteria? Provavelmente não é assim que as coisas funcionam. Deus não vai apresentar para você uma casa nova, um carro novo, uma harmonia em alguma coisa. Mas o seu interior, a sua energia, a sua modificação interior é que fazem o mundo corresponder de outra maneira com você. A maneira que você vê o mundo com outros olhos, outra energia, atrai para você possibilidades diferentes do que atrairia no passado. Cada vez que você evolui espiritualmente, as possibilidades de vida, a sua coragem que você implanta em você, a sua fé, a sua curiosidade, a sua bondade, a sua participação no mundo de uma forma mais ativa, mais global e principalmente interativa, interagir com o mundo de outra maneira, é que abre as possibilidades da prosperidade, da compreensão e principalmente da felicidade que você tem com aquilo que você tem no momento e a certeza da capacidade que você tem para mudar a sua realidade dentro de você e naquilo que circula em volta de você para algo melhor, ok? Bom, vamos falar do próximo capítulo do nosso curso. Falando da Bíblia. A Bíblia começa com o Gênesis, ou seja, a criação do mundo. E nós, para seguir esse curso com rigor, também vamos começar com a nossa Gênese, a formação do mundo, o desenvolvimento, a evolução, até chegar ao homem, até chegar aos nossos dias, ok? É fundamental. Será um vídeo assim mais longo do que estes, talvez divida em dois, talvez para não ser tão longo, mas é um assunto primordial, é um assunto que vai, pelo menos vou tentar que isso esclareça muita dúvida na vida de vocês. Um grande abraço no coração de todos, namastê, e gratidão mais uma vez.